Os 4 estágios da subversão. O que muitos de vocês não veem é a segunda corrente de eventos que eu represento graficamente na tabela a seguir, os 4 estágios da subversão. 1. Desmoralização. 2. Desestabilização. 3. Crise. 4. Normalização. O que tem tudo isso a ver com o KGB? Muito simples. Essas são as condições mais favoráveis, listadas em qualquer livreto marxista de luta revolucionária. Eu simplesmente as coloquei em ordem cronológica e as dividi em 3 colunas na vertical: as áreas de atuação, os métodos de subversão e os resultados esperados ou alcançados. No contexto dos Estados Unidos, muitas dessas coisas malignas são feitas à América pelos próprios americanos, com a ajuda ideológica dos subversivos comunistas. A maior parte das ações são notórias, legítimas e facilmente identificáveis. O único problema é, eles estão, aspas, esticadas no tempo. Em outras palavras, o processo de subversão é um processo a longo prazo que um indivíduo comum, devido ao curto espaço de tempo de sua memória histórica, é incapaz de perceber o processo de subversão como um consistente esforço premeditado. Isto é exatamente como foi planejado para ser, como o pequeno ponteiro de seu relógio de pulso. Você sabe que ele se move, mas você não consegue vê-lo se mexer. O princípio fundamental da subversão ideológica é colocar uma força poderosa contra ela mesma, igual nas artes marciais japonesas. Você não para o golpe de um inimigo maior e mais forte com um golpe igualmente forte. Você irá simplesmente ferir a sua mão. Ao invés disto, você segura o punho do atacante com a sua mão e empurra o inimigo em direção ao seu próprio ataque, até que ele se choque com um muro ou outro objeto pesado que esteja no seu caminho. Os Estados Unidos são, obviamente, uma força poderosa que o comunismo é incapaz de derrotar, mas é possível dominar esta nação usando condições pré-estabelecidas que eu descrevi, criadas pelos próprios americanos e tirando a atenção da América destas pré-condições perigosas e mortais. Esta situação é similar à sua casa. Os donos que armazenaram explosivos e materiais altamente inflamáveis dentro da residência. Para destruir essa casa, o inimigo não tem que invadi-la fisicamente. É suficiente começar um incêndio na casa vizinha e esperar que o vento sopre na direção certa. Enquanto isso, o inimigo poderá lançar algumas ideias para os donos discutirem de modo a tirar suas atenções do real incêndio. Eis as boas ideias. Proteção ambiental, liberação gay ou soltura de animais domésticos são os tipos de discussões não críticas que divergem a atenção da América do perigo real. Pessoas sagazes poderão notar o fogo e remover os objetos e materiais inflamáveis antes que a casa pegue fogo. Idiotas úteis continuarão discutindo se é constitucional ou não pagar bombeiros, ou sobre a igualdade nas tarefas domésticas. Quem deveria retirar os comburentes, até que a verdadeira explosão espalhe seus miolos por toda a vizinhança. Agora, voltemos à minha tabela. Eu sei que será algo chato, mas a intenção não é entretê-los, mas explicá-los o que os meus antigos chefes da KGB consideram importantes para a sua libertação. Primeiro estágio: desmoralização. Este processo tem vários nomes: guerra psicológica, agressão ideológica, guerra propagandista e etc. A KGB chama isso de medidas ativas. Desde a minha deserção da Embaixada Soviética em 1970, eu tentei desesperadamente explicar à mídia ocidental, políticos, aspas, comunidade de inteligência e seus sovietologistas acadêmicos que as medidas ativas são mais importantes e perigosas do que a espionagem clássica, estilo James Bond. Finalmente, em 1983, no seu novo livro A KGB Hoje, John Barrow descreve de forma precisa e excelente o processo de desmoralização, baseando algumas de suas análises em dados fornecidos por outro desertor da KGB, o agente KGB Stanislav Levchenko. Incidentalmente, um antigo colega de curso na Instituição de Estudos Orientais, que foi mais tarde alocado em Tóquio, no Japão, sob o disfarce de correspondente da revista Novo Tempo.
Stanislav Levchenko foi bem-sucedido onde eu falhei. Ele trouxe as medidas ativas à atenção do público americano. O propósito deste processo é mudar a sua percepção da realidade a tal ponto que, até mesmo apesar da abundância de informações e evidências sobre o perigo do comunismo, você ficará incapaz de tirar conclusões sensatas sobre os seus próprios interesses e os de sua nação. John Barrow intitulou de forma sinistra um capítulo de seu livro, dedicado à análise das medidas ativas, chamado de Realidade de Cabeça para Baixo. Excelente título. Isto é exatamente o que os meus gurus de subversão da KGB na agência de imprensa Novosti me ensinaram. Uma das táticas principais neste processo é desenvolver, instabilizar e impor consistentemente, estabelecer padrões duplos, um em relação à União Soviética, outro em relação aos Estados Unidos. Analistas ocidentais já apontaram as diversas táticas de medidas ativas. Algumas destas são exatamente aquelas que eu fui treinado para usar enquanto estivesse trabalhando com delegações estrangeiras em Moscou e na Embaixada da União Soviética em Nova Delhi. Propaganda dissimulada ou clara, uso de agendas de influência, forjaram fóruns internacionais, criados pela KGB Novosti, para trazer uma atmosfera de legitimidade e respeitabilidade às operações soviéticas, provocando e manipulando demonstrações em massa e montagens, aumentando rumores e informações confiáveis de círculos fechados do Politburo, falsificações dos comunicados de imprensa do Serviço de Informações dos Estados Unidos, plantando histórias falsas na mídia local, criando centenas de jornais tabloides financiados pela Embaixada Soviética através de organizações de fachada e companhias publicitárias falsas para o propósito de legalmente financiar grupos de subversivos, radicais, etc. Outras táticas, tais como sabotagem, desmoralização de indianos teimosos que resistem à subversão soviética, terrorismo e mesmo assassinatos ocasionais de reacionários e contra-revolucionários, pelo seu efeito psicológico de paralisar com o medo. Esses também foram usados por meus colegas da KGB de outros departamentos da Embaixada Soviética. Eu estou menos familiarizado com esses aspectos do processo subversivo. Minha função como um legitimador e homem de relações públicas notório e um socializador carismático era dirigido pela KGB principalmente no estágio inicial da subversão. O que lhes ofereço agora é um quadro tão simples quanto a tabuada e complexa como o cálculo. Esta é a primeira vez que este quadro foi publicado em sua totalidade. Começamos pela primeira fase de desmoralização. Leva aproximadamente de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. Por que tanto tempo ou pouco? Simples. Esse é o número mínimo de anos necessários para educar uma geração de estudantes em um país-alvo, Estados Unidos, por exemplo, e expô-los à ideologia do subversivo. É indispensável que qualquer desafio ou contrabalanço pelos princípios de valores básicos de moral e ideologia deste país seja eliminada. Na falta de qualquer ideologia nacional coesiva e consistente, a tarefa do subversivo se torna ainda mais fácil. Nos Estados Unidos, como todos sabemos, existem múltiplas ideias e ideologias hoje, sem ênfase apropriada na mais básica e principal ideologia americana da República Original e o sistema de livre mercado. Não é nem mesmo considerado intelectual ou elegante esses dias defender completamente esse jogo de ideias, fora de moda. Para ser bem-sucedido, o processo de subversão no estágio de desmoralização tem que ser sempre e somente uma rua de duas mãos, que significa que na nação-alvo deve ser feita de destinatária, ativa ou passiva, das ideias do subversor. Democracia é, por definição, uma destinatária de uma ampla gama de valores e ideologias, sejam eles bons, maus ou neutros.
O Japão imperial estava preservado em seu próprio jogo de valores históricos longos o suficiente para trazer uma nação madura e moralmente estável, capaz de fazer a mudança para uma civilização tecnológica inteiramente nova, com danos insignificantes à fibra nacional. Mais que isso, os japoneses, embora relutantemente, se abriram para os valores ocidentais e superaram o Ocidente num espaço de tempo mais curto o possível desde a Segunda Guerra, tornando-se uma das maiores potências industrializadas e tecnologicamente avançadas do mundo. Sem essa maturidade, uma nação poderia receber de forma errada até mesmo a mais favorável influência estrangeira, que é claramente demonstrado por um número de países descolonizados do terceiro mundo, que prematuramente abraçaram a democracia parlamentarista. Mas, se e quando uma influência estrangeira é propositalmente mal intencionada, uma nação imatura ou uma nação com uma ideologia indígena negligenciada, a América, automaticamente se torna destinatária da subversão em seu estágio prematuro de desmoralização. A desmoralização bem-sucedida é um processo irrevogável, pelo menos para uma outra geração. Por quê? Tomemos um exemplo. A geração americana de semi-analfabetos e instáveis da louca década de 60 estão agora próximos dos 40 anos. Estas pessoas, que estavam muito preocupadas em protestar contra a guerra no Vietnã, a cena musical de sexo, drogas e rock and roll, etc., para estudar e se prepararem para assumir suas responsabilidades civis. Estão agora em posições no poder e tomam decisões no governo, negócios, mídia, vida social, entretenimento, Hollywood, forças armadas e serviços de inteligência. Nem todos eles? Ok, alguns deles estão. Você está de saco cheio deles, até que eles se aposentem ou renunciem. Você não pode atirar neles, é contra as regulamentações da União, você não pode. Diferente da União Soviética, que os enviaria para o Alasca após declará-los inimigos do povo. Você não pode nem mesmo efetivamente e abertamente criticá-los. Eles invadiram a mídia e controlam a opinião pública, a menos que você queira ser chamado de macartista. Você não pode mudar as atitudes e costumes deles. Atualmente, as pessoas são geralmente ajustadas às suas maneiras como indivíduos. Você está de saco cheio deles. Eles mudam suas atitudes e opiniões. Eles navegam entre os assuntos domésticos e exteriores. Eles estão tomando decisões e escolhas por você, gostando ou não. Para mudar a direção do futuro da América e retornar aos valores americanos básicos, provados serem eficientes e produtivos por pelo menos 200 anos de liberdade e riqueza sem precedentes na história. Você tem que educar uma nova geração de americanos. Esse tempo de patriotismo de alma e capitalismo. Está certo, você não quer voltar. Vocês preferiam alguma coisa nova e progressiva e construtiva para tornar a América mais uma vez respeitada e amada pelo mundo, de modo que os destinatários de ajuda dos Estados Unidos não gritem mais, caiam fora Yankees? De qualquer modo, mesmo se você começar a educação de uma nova geração de americanos justo neste minuto, levará os próximos 15 a 20 anos para essa geração subir aos níveis de poder e autoridade. Você pode reduzir este período de tempo se você conseguir fazer um esforço de todas as nações em uma atmosfera de prevalente união e consenso. Precisará de um milagre ou outro desastre nacional, como uma nova guerra mundial, Deus me livre, para fazer os americanos abraçarem uma nova ideologia e para agir em uma direção após décadas de desunião, disputa, antagonismos partidários e autocastigo. Portanto, sejamos realísticos. A desmoralização, seja auto-infligido ou importado, é geralmente irreversível, um processo de pelo menos uma geração. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.